Nos últimos meses têm sido frequentes e muitas vezes trágicas as notícias sobre atropelamentos de ciclistas em plena via pública, profissionais e ciclistas não profissionais, e também quer em Portugal, quer no estrangeiro. O fenómeno não poupa ninguém, do mais anónimo dos cicloturistas ao mais conhecido e famoso, como é o caso de Bradley Wiggins, em novembro último, atropelado junto a uma área de serviço durante o treino. O vencedor da Volta à França escapou com ferimentos, sem muita gravidade, mas o mesmo não se pode dizer do ciclista de BTT sul-africano Barry Stander, que morreu já este ano atropelado quando regressava à casa de um treino. Ele que foi quinto classificado nos Jogos Olímpicos de Londres e tinha sido campeão do mundo de sub-23. É nosso convidado Sandro Araújo, diretor da Federação Portuguesa de Ciclismo e que anda habitualmente de bicicleta nas suas deslocações. Boa tarde, Sandro. Como é que olha para aquilo que está a acontecer aos ciclistas profissionais e não profissionais, que ultimamente têm aparecido nas primeiras páginas dos jornais e nos noticiários das televisões como vítimas de atropelamentos, uns mais graves que outros e alguns mortais, como vimos agora com este BTTista sul-africano? Antes de mais, importa referir que a bicicleta é uma atividade, a utilização da bicicleta é uma atividade segura e que tem múltiplos benefícios e que, sem exceção, acaba por trazer aspectos muito positivos à nossa sociedade e a todos os que a usam. É também verdade que o problema é a convivência, não é? Entre automobilistas e ciclistas ou cicloturistas. Eu uso diariamente a bicicleta há cerca de 5 a 6 anos na cidade, como principal meio de transporte. Essa relação tem-se degradado ou não? A relação tem melhorado. Tem melhorado? Tem melhorado. Então há aqui uma espécie de contrassenso, não é? Uma contradição entre o número de acidentes que parecem estar a ocorrer. Essa contradição é apenas aparente. É de facto uma tendência global a utilização da bicicleta por parte de pessoas que querem deslocar-se de um lado para o outro, mas também é verdade que, e a Federação de Ciclismo, como a entidade que regula e coordena a prática do ciclismo em todas as suas vertentes em Portugal, está muito atenta e preocupada com o aumento da sinistralidade. Os últimos dados disponíveis da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária... Vai haver, aliás, uma ação no próximo fim de semana de sensibilização em várias cidades do país. Vamos avançar com uma campanha. Mas os últimos dados oficiais disponíveis da ANSR e que remontam à análise de 2011 mostram que, enquanto há um decréscimo global do número de acidentes na rodovia, ao nível dos elementos mais frágeis, nomeadamente peões e ciclistas, verifica-se um aumento quer das vítimas mortais, quer dos feridos graves. Isto é um problema que importa resolver. O que é que, na sua opinião, está na base desse aumento? O que é que se estará a passar? O aumento tem a ver, por um lado, com um desrespeito, uma cultura de desrespeito, uma falta de civismo genérica, uma cultura de desrespeito pelo ciclista, por parte dos... Estava-me a dizer há pouco que, apesar de tudo, nestes últimos 5 anos, enquanto anda de bicicleta, sente que esse respeito, apesar de tudo, tem subido. Há um princípio de mudança de atitude. No entanto, o que estamos a assistir é que, pronto, e os fatores principais são o desrespeito pelos ciclistas e o excesso de velocidade, de uma maneira geral. Mas temos também uma situação que é, começamos a ter cada vez mais pessoas na estrada. E do ponto de vista estatístico, inevitavelmente, pessoas a andar de bicicleta na estrada. E em termos estatísticos, é inevitável que comecem, pelo menos nesta primeira fase, está a haver uma adaptação, esta mudança de paradigma da mobilidade implique tomar algumas atitudes. E por isso a Federação vai avançar com uma campanha de sensibilização que assenta, por um lado, no apelo ao respeito pelo ciclista, por parte dos automobilistas, mas também por um apelo a um comportamento responsável por parte de todos os utentes da rodovia. Nesse sentido, a Federação tem também mostrado toda a disponibilidade para trabalhar com as entidades competentes, inclusive fez já recomendações no âmbito da revisão intercalar do Código da Estrada à ANSR, para que fossem feitas algumas retificações que tipo de retificações é que poderiam salvaguardar a segurança dos ciclistas? A nível do Código da Estrada, temos uma situação atual que despromove muito os direitos dos ciclistas. Despromove, sim. E mesmo a nível de comportamentos, importa também que quem utiliza a bicicleta perceba que andar no meio da estrada não é idêntico a usar a bicicleta em contexto recreativo e protegido. Do ponto de vista legal, por exemplo, desde a obrigatoriedade de circulação em ciclovia, o que acaba por não se verificar, até à situação de
prioridades que não são, equiparáveis do ponto de vista da circulação quando uma pessoa está em bicicleta ou quando está a utilizar o automóvel. A questão da circulação a par, que também, no caso de um grupo que esteja a treinar, também não se consegue impedir. Tudo isto são situações que têm de ser, de alguma forma, alteradas. Mas, acima de tudo, importa que o comportamento dos ciclistas na estrada seja, por um lado, responsável, no sentido em que não deverão, por exemplo, circular junto à berma. O Código da Estrada já refere que deverão... Não devem circular junto à berma? Não devem circular junto à berma, devem circular o mais à direita possível, mas tendo em conta que nas bermas mas isso muitas vezes... não perturba a circulação automóvel? Mais? Um ciclista faz parte do tráfego. Um ciclista, tal como um automóvel, é um elemento do tráfego. Logo, não se deverá presumir que um utilizador de bicicleta está a impedir o tráfego, porque em alternativa poderia estar a usar o automóvel, não é? Portanto, é preciso perceber que do ponto de vista cultural, também tem de haver esta mudança, tem de haver uma percepção e um respeito pelo utilizador da bicicleta. No caso da circulação à berma, no caso da circulação junto à berma, uma pessoa que não tenha grande experiência de utilização de bicicleta, e nós estamos a falar, por exemplo, a nível de ciclistas, como portanto, o ciclista tem que se assumir ele próprio também como um elemento da circulação e não esconder-se na berma. Tem que assumir que está a ocupar um espaço. Estar na berma, junto à berma, é perigosíssimo, porque em caso de ultrapassagem pode causar situações bastante complicadas. Por exemplo, se tiverem carros estacionados, circular junto à berma implica que uma porta que se abra de repente provoca uma colisão. Muitas vezes, junto às bermas, acumulam-se detritos, há muito maior probabilidade de derrapagem e de queda, etc. Também, carros estacionados. Exatamente. Portanto, o ciclista deverá utilizar a bicicleta de uma forma responsável, mas nunca submeter-se e juntar-se à berma como princípio. Deve assumir a sua posição na via, com respeito pelos restantes utilizadores, mas ter essa atenção. É preciso também ter alguma atenção à circulação à noite, ter sempre visibilidade perante todos os outros utentes, usar sempre luzes na bicicleta, isso é fundamental. Ter também a bicicleta. Há cada vez mais gente a treinar à noite. Há cada vez mais gente a treinar à noite e a circular à noite e terão de ter essa preocupação a nível de visibilidade. É muito importante também perceber o contexto do que é o trânsito e como é que a bicicleta deverá comportar-se no meio do trânsito. Tem esperança que essas mensagens que me está aqui a transmitir e que aos espectadores do Desporto 2 possam ser também escutadas nas próximas ações que a Federação vai desenvolver já no próximo fim de semana? Eu espero que sim, mas especialmente esta campanha também visa, e faço desde já um apelo a todos os automobilistas, que somos também todos nós, tal como somos peões, que tenham alguma atenção e comecem a preocupar-se com peões e com ciclistas. É necessário guardar uma distância de no mínimo de 1,5 m quando se faz uma ultrapassagem a um ciclista. Eles queixam-se muitas vezes que os carros passam muito perto. É uma tangente que pode ser mortífera, pode ser fatal, e isso é gravíssimo. E depois a circulação em velocidade. Temos algumas situações e alguns fatores que também acabam por proporcionar um aumento da sinistralidade. O facto de, por exemplo, as próprias estradas ainda não estarem muito preparadas para a bicicleta, o facto de terem acabado algumas SCUT, aumentou o número de carros a circular nas estradas nacionais, habituados a alguma circulação com velocidade, e isso também acaba por infringir algum grave fatalidade. Temos também, no caso das localidades, um decréscimo do tráfego, mas que ao mesmo tempo, por força também de razões económicas, mas ao mesmo tempo esse decréscimo do tráfego faz com que a velocidade média de circulação dos automóveis aumente também no caso. Ou seja, há uma série de fatores a jogar que não é evidente nem é linear a análise que se faz, mas de facto tem havido um aumento, e tivemos um aumento de 36% da sinistralidade fatal junto dos ciclistas de 2010 para 2011. Noutros países passa-se o mesmo. Em Inglaterra em 2012 houve 122 ciclistas que morreram nas estradas, o número mais alto desde os últimos 5 anos. Mas se compararmos com os 43... E o exemplo já de 2013 também não augura nada de bom? Não. E por isso é um problema grave e que tem de ser lidado com muita determinação por parte das entidades competentes. Vamos ter cada vez mais pessoas a utilizar a bicicleta e não podemos dar-nos ao luxo de ter uma sociedade que tolera e encara com normalidade todas estas catástrofes e estes trágicos acidentes que têm vitimado não só atletas, como utilizadores e cidadãos. Trouxe a sua própria bicicleta. Agora, quando sair aqui dos estúdios da RTP, quais são as principais preocupações que tem quando for para casa ou quando for para o seu destino? As minhas principais preocupações passam sempre por, em primeiro lugar, assumir a minha posição na via, ter atenção
E a posição da bicicleta tem é um privilégio relativamente, por exemplo, à utilização do automóvel. Nós temos uma possibilidade de ver quase, não digo a 360 graus, mas podemos ter uma percepção do trânsito muito grande. É importante não estar só focado no que estamos a ver à nossa frente, mas acima de tudo ter a possibilidade de perceber em termos de perspectiva e de panorâmica a realidade do tráfego. Depois também ter muita atenção e antecipar de uma forma defensiva as mudanças de direção dos outros veículos. Isso é a minha principal preocupação. E como é que é andar aqui em Lisboa? Andar em Lisboa, e pegando naquilo que disse ao início, há 5, 6 anos havia muito menos ciclistas na cidade. E os automóveis, inclusivamente autocarros e táxis, não estavam tão habituados e agora já começa a haver algum cuidado adicional. Sente o desconforto de andar de bicicleta em Lisboa? Mais ou menos? Não sinto desconforto. Eu adoro andar de bicicleta em Lisboa e noutras cidades e felizmente Lisboa tem estado a sofrer uma transformação positiva nesse sentido. Implica, claro, ter atenções, mas acima de tudo a responsabilidade e o ónus dos acidentes não deverá recair sobre os ciclistas, mas sobre os automobilistas, porque a maior parte dos acidentes devem-se não a quedas ou a derrapagens, mas sim a choques com automobilistas. E o automobilista tem de ter a noção que, quando está dentro de um carro, em movimento, o carro é uma arma e comparativamente com um peão ou com um ciclista, tem um potencial destruidor que a pessoa tem de ter essa consciência. Portanto, por uma razão de civismo, devemos ter todos muita atenção quando se pega num automóvel e quando se está a circular no meio da cidade, porque a maior parte dos acidentes que se verificam com vítimas a nível de ciclistas e de peões é dentro das localidades. Muito bem. E isto tem de ser adressado. Sandra Araújo, muito obrigado por ter vindo ao Desporto 2 a levantar um pouco do véu sobre as possíveis causas deste aumento da sinistralidade que se tem verificado nos ciclistas profissionais e não só. Muito obrigado. Ok, obrigado. Amanhã teremos sobre este tema 2 ciclistas portugueses em estúdio para nos falarem precisamente dos atropelamentos de que já foram vítimas, Rui Sousa e Hugo Sabido.